Neste momento de crise, o Autódromo de Tarumã acelera em busca dos bons momentos e inicia uma reforma estrutural na pista e também em segurança. Nós vamos ouvir o Rodrigo Machado, presidente do Automóvel Clube, justamente para esse momento, Rodrigo, de retomada de competições, mas pelo menos retomada da estrutura do autódromo. A ideia agora é aproveitar essa parada, que ninguém esperava, né, que a gente tivesse essa parada em função do coronavírus, e tentar adequar o clube a algumas exigências da CBA, com recursos junto com a federação. A gente buscou recursos com a federação, com a própria confederação, para tentar viabilizar o clube novamente ao cenário nacional. Essa é a ideia, sem também esquecer o nosso público regional e os campeonatos regionais. Essa foi a ideia dessa obra. Que tipo de estrutura vocês estão mexendo aqui? Que reforma é esta? No primeiro momento, a gente vai trabalhar com a parte de segurança, onde vai envolver as barreiras de pneus, muros de contenção, enfim, e também o recapeamento do asfalto da reta dos boxes. A gente estava bastante danificado, em função de uma idade bem avançada, né? Então essas são as obras iniciais e no segundo momento a gente vai trabalhar em cima de benfeitorias ao público. E expectativa de quando pode voltar a ter alguma competição no autódromo? Já tínhamos o calendário todo ele montado, iniciaria em março passado, né? Mas em função de tudo isso, hoje é uma incógnita, né? Temos uma reunião no final do mês, onde a gente pretende ajustar os calendários e esperamos aí que no mês de maio a gente retome as competições. Quantos tipos de categorias, que tipo de provas acontece aqui no autódromo? Hoje aqui nós temos praticamente as provas regionais, né? O oficial com calendário e com data marcada, nós temos os campeonatos gaúchos e o turismo nacional, que é o campeonato brasileiro de marcas. Tá? Essas obras vão nos dar a possibilidade de negociar junto à CBA a homologação da pista para que as outras categorias nacionais também venham, como Fórmula Truck, própria Stock Car. Isso é um desejo e um sonho nosso que essas categorias voltem para cá, ainda mais nesse ano, que é um ano de 50 anos da fundação do autódromo, então seria muito especial. O objetivo dessas obras também é resgatar essas categorias novamente. 50 anos do autódromo e 40 anos também de uma prova tradicional, clássica, né? 12 horas de Tarumã. Isso, perfeito. É um ano emblemático para nós. 50 anos da fundação, da inauguração do autódromo e nós vamos para a 40ª 12 horas. Todas essas obras que a gente está fazendo foi um planejamento iniciado no ano passado, justamente focando no aniversário do autódromo e nessa edição das 12 horas. Então a gente pretende conseguir realizar isso até o final do ano. Claro que com essas adversidades ficou um pouquinho mais difícil, mas o nosso planejamento foi revisto e a gente pretende concluir o ano, fechar o ano com as 12 horas. Dá para se imaginar como seria a programação, digamos, no segundo semestre do ano, quando vai acumular várias provas? Que nem eu falei, vai precisar tudo ser revisto, mas eu acredito que a gente terá um segundo semestre bem intenso. Nós devemos ter competições praticamente todos os finais de semana, tanto dos calendários nacionais quanto os regionais. Claro que tudo vai precisar ser revisto em função do tempo, mas também em função da própria economia, que vai estar num momento aí de transição, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas vai ser um segundo semestre bem intenso. E bom, para o público vai ter bastante opção aí para assistir, tanto a arrancada quanto o circuito. O próprio Racha Tarumã deve retomar com força total, então vai ter bastante atividade aí no segundo semestre. E quem está junto no projeto de recuperação do Autódromo de Tarumã, Federação Gaúcha do Automobilismo? Mirnei, importante, né, essas obras no autódromo, que é um dos autódromos da nossa federação. Perfeitamente, né? Tarumã, não tem como dizer que não é um dos templos, né? Um dos templos maiores do automobilismo no Brasil, né? E toda a nossa tradição e tal, aqui no Rio Grande do Sul, não podíamos abrir mão de Tarumã, né? E eu acho que assim, o cenário ideal é aquilo que está acontecendo aqui, né? Onde todas as entidades estão envolvidas, né? O clube, a federação e a confederação também, para um bem comum, né? Tarumã precisava de algumas reformas, estão sendo executadas da forma viável, da maneira como se pode ser feita, com o recurso que se tem, claro, sempre com algum esforço. Para quê? Para trazer de volta a vida a essa praça aqui, que é uma praça que a gente não pode perder. Sempre houve projetos, sempre foi tentado buscar. E agora, apesar de todo esse cenário negativo em função dessa situação do coronavírus, tem essa atitude valente do presidente Rodrigo, assim como do presidente Carlos da Federação, em tocar essas obras, mesmo com toda essa diversidade,
sabe? Levantaram as condições, os recursos, estão fazendo, vai estar pronto e, quiçá, oxalá permita, a gente volte o mês que vem já, sabe? No mês de maio já, e a gente já retome as coisas. É a experiência que a gente tem. Está torcendo muito por isso. Quanta segurança a gente vê em provas regionais e nacionais. Claro que vocês também buscam algo nacional, mas o regional também é importante, né? O regional é importantíssimo. O regional é a semente de tudo, né? É o nascedouro, né? Esses pilotos que andam no Campeonato Brasileiro, em qualquer categoria, se for olhar o início deles lá, eles andaram no regional, eles andaram de kart, eles andaram no regional, né? E assim vem crescendo e tal. E Ney, você que é Federação Gaúcha, mas atuação também na CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, não dá para se falar muito nesse momento, mas a expectativa do automobilismo brasileiro como um todo, o que vocês estavam trabalhando, pelo menos antes desta parada, né? O que vocês trabalhavam para o nosso automobilismo Brasil? Agora está muito embolado, muito difícil de falar. O que precisa é entender quando vai iniciar e a partir do início, normalmente os campeonatos têm contratos profissionais, né, assinados e tal, precisam ser cumpridos, o número de etapas em função de valores, televisão, essa coisa toda. Então precisa começar isso para entender aquilo que realmente dá para ser feito, como vai ser feito, né? E o ideal também é que a gente termine o ano, de alguma maneira termine o ano no ano. Porque entendo que em janeiro, fevereiro, março a gente atinge o próximo ano com aquilo que devia ter sido feito no ano anterior e já complica, eu acho, mistura e vai ficando mais difícil. Então acho que o ideal é que a gente consiga fazer de alguma maneira essa combinação e executar todo o calendário ainda no ano. Mantendo o pé no acelerador das emoções do nosso automobilismo, mais ou menos isso, né? Certeza, com certeza. Vai ser bastante corrida, mas para quem gosta de corrida, tem coisa melhor. Então nós vamos ter aí cada 15 dias, com certeza, se não for algum mês, todos os finais de semana, competição aí, à vontade. Obrigado, um abraço. Obrigado você, obrigado mesmo. Obrigado pela força toda.